Bem-vinda, Diretor Lu. Retorne ao lar para adorar os ancestrais. Todos vão para o salão ancestral. Adore os ancestrais. Sim. Os ancestrais estão zangados. Infligir punição. The film was translated and narrated by M-Media. Yao Zhu, você e Agmai foram marido e mulher afinal. Você não pode simplesmente ficar parada e vê-la morrer. A vida de uma mulher não vale nada. Nossa aldeia só tem um homem adulto. Não entrou na genealogia da família. Não seja tolo. Yao Zhu. Devemos continuar com este ritual de remoção de má sorte? Continue. Continue lançando os blocos de Albei. Os ancestrais estão zangados. Infligir punição. Pare. Suma. Mamãe. Estou de volta. Quem permitiu que você tratasse meus pais assim? Seu canalha, você não tem vergonha suficiente? Agora todo mundo sabe. Você está envolvido em fraude nos Estados Unidos da América. Você cometeu um crime porque voltou? Apenas morra lá fora. Yao Zhu, Papai. Jaudi. Você deve sair rapidamente. Não deixe que eles te peguem. Saia agora. Hoje é a cerimônia da família Lugia. De adoração ancestral. Você, um golpista, está desonrando nossos ancestrais. Você não tem o direito de adorar nossos ancestrais. Isso mesmo, golpista morto. Saia. Você está a cometer fraude e a contratar guarda-costas? Uma operação bastante grande, não é? Pegando o dinheiro suado das pessoas. Com medo de vingança, suponho. De que você está falando? Voltei para casa desta vez para adorar meus ancestrais e para retribuir a bondade das tias que me ajudaram naquela época. Lu Daudi, você não pensa realmente que esse seu negócio sujo nos Estados Unidos da América? Ninguém sabe, não é? Explique-se claramente. O que exatamente eu fiz? Você cometeu fraude nos Estados Unidos da América. Fez uma coisa dessas, e ainda tem a coragem de voltar e agir com arrogância. Onde está a evidência? Você tem alguma? Você é indecente. Mulher sem moral alguma. Deve sair da nossa aldeia Lugia. Lu Yao Zhu e Liu Gimai também deveriam sair. Criar uma pessoa tão desgraçada. E ainda querem ser incluídos na genealogia da família e oferecer incenso? Sonha. Isso mesmo, saia. Saia. Yao Zhu, diga alguma coisa. Minha filha não é esse tipo de pessoa. Não é esse tipo de pessoa. Liu Gimai. Você, mulher da aldeia, o que você sabe? O ritual de remoção de má sorte dela ainda não terminou, certo? E o Ken segure e continue. Na minha opinião, esta família de 3 deve fazer o ritual de purificação. Nestes 10 anos em que estive fora. Vocês todos. É assim que vocês intimidam meus pais? E daí, se intimidarmos seus pais? Outros até vêm à sua porta para despejar lixo. E seus pais ainda sorriem obsequiosamente. E os deixam despejar. Não só isso. A propriedade e as terras agrícolas da sua família foram todas ocupadas por outros. Vamos, pergunte a eles, seus pais imprestáveis. Eles ousam dizer alguma coisa? Se não fosse por você se desonrar lá fora, eles seriam incapazes de andar de cabeça erguida? Nas nossas áreas rurais, você precisa de um filho para te apoiar. Caso contrário, você merece ser intimidado. Estamos te intimidando porque você não tem herdeiro. Te intimidando porque você não pode ser listado na genealogia da família. Mesmo que você morra, não há nada que você possa fazer para reclamar aos seus ancestrais, certo? Quem disse que minha família não tem herdeiro? Agora que estou de volta. Eu sou o maior apoio dos meus The pais. film was translated and narrated by M-Media. Que utilidade tem uma mera garota? Exatamente.
Com um filho a pobreza não dura muito. Sem um filho a riqueza não dura. Vocês nunca conseguirão mudar suas vidas nesta vida. Falando nisso, se você fosse o diretor do Grupo Lu, então mesmo que você pisasse em nossas cabeças e defecasse em nós, toda a nossa aldeia ficaria feliz. Bem-vindo. A diretor Lu é o deus da riqueza da nossa aldeia. Nossa aldeia depende inteiramente dela para mudar as coisas e prosperar. Como alguém como você poderia se comparar? Vocês bando de esnobes que bajulam os ricos e desprezam os pobres. Parece que minha decisão de voltar à minha cidade natal e construir uma fábrica desta vez foi muito precipitada. Ouça isso. Que atitude. Qualquer um que não soubesse, realmente pensaria que você é nosso deus da riqueza, diretor Lu. Exatamente. Como ousa? A identidade do diretor Lu não é algo que vocês bando de zeninhas sem valor possam compreender. Venha, olhe. De onde veio este rapaz bonito? Estes golpistas são realmente outra coisa. Eles montaram um show completo. E se eu dissesse a vocês? Eu sou o diretor do Grupo Lu. Acabei de enviar alguém para convidar o responsável pela construção da fábrica na aldeia Lugia. Diretor Gal da Lei. Vocês todos esperem para serem espancados até a morte. Este incompetente. Idiota inútil. Se Gal da Lei vier, minha cobertura não será descoberta? Galdelai. Eu não esperava que a diretor Lu estaria realmente disposta a investir tanto dinheiro na aldeia Lugia. Desta vez farei uma fortuna, e valerá a pena. Diretor Gal não está bom. Alguém está se passando pela diretor Lu na aldeia Lugia. Eu gostaria de ver quem tem a audácia de ousar agir de forma selvagem no território do vovô. Vá! Você provavelmente ainda não sabe. Minha Gia Li é, na verdade, a diretor do Grupo Lu, certo? Como ousa se passar por... Eu também trabalho no Grupo Lu. Como eu poderia não saber que este grupo tem você, uma pessoa chamada Lugia Li? Alguém como você trabalhando no Grupo Lu. Você provavelmente está apenas limpando banheiros. Yao Zhu. Esta é a boa filha que você criou? Uma mestra em fraude de fato. Nossa Daud não é uma golpista. Não fale bobagens. Tia Guimai. Eu sei que você não conseguiu ter um filho. E não conseguia andar de cabeça erguida na aldeia. Exatamente. É por isso que Daud dedicou todo o seu esforço a isso. Querendo trazer-lhe honra. Para provar que as filhas também podem ter sucesso. E ser digna de oferecer incenso e entrar na genealogia da família. Mas... incompetente é apenas incompetente. Não enfie cebolinhas no nariz de um porco, fingindo ser um elefante. Lá fora. Ela vive cometendo fraudes e sendo uma namorada. O que você está fingindo ser? Certo. Já que você insulta minha reputação e intimida meus pais, então não me culpe por me tornar implacável. E você? Você é quem espalhou esse boato, não é? Que boato? Eu não espalhei boato sobre você. Você era amante de alguém nos Estados Unidos da América. Mas eu vi com meus próprios olhos. Lugia Li. Você foi mimada por tempo demais. Que todo mundo parece uma mulher mantida para você. Você me é diretor do Grupo Lu. Você está falando bobagem. Você tem provas. Parece que você está com ciúmes da excelência da minha filha, não está? De fato. De um ninho de fazão. Como pode uma fênix voar? Uma galinha é uma galinha. Uma fênix é uma fênix. Certo, então eu vou te mostrar. Quem é a verdadeira fênix? Porque essa pessoa não está vestindo roupas? Chefe da aldeia, olhe. Um pouco familiar. Mostrando a bunda. Traga-o. Estas fotos são falsas. São falsas, são photoshopped. The Eu sou film was realmente a diretor do translated Grupo Lu. and narrated by Você diz que é diretor do Grupo Lu. Então estas listas, você deveria pelo menos reconhecer, certo?
Esta é a Senhora Smith dos Estados Unidos da América. A lista que ela me deu. Ela registra. Durante seu caso com o marido dela. Refeições. Quartos de hotel. Presentes. Aluguel de uma casa. E até dinheiro para um aborto. Agora a Senhora Smith vai processar você. Cada despesa. Antes de você se tornar namorada dele. Era propriedade conjugal conjunta deles. Você terá que devolver tudo. Gia Lee. Filha ingrata. Você trouxe vergonha para a reputação da minha família, Lu. Como ousa voltar? É melhor você simplesmente morrer lá fora. Então foi ela quem era, amante nos Estados Unidos da América. A honra dos ancestrais está completamente perdida. Eu sabia. Como a diretora, uma figura tão impressionante, poderia ser uma mulher? Entendi. Então, minhas desculpas, chefe da aldeia. Então você era uma namorada nos Estados Unidos da América, e não pode continuar, certo? E voltou para extorquir dinheiro. Acabou. Eu até investi num novo projeto dela. Isto. Acabou, eu também coloquei dinheiro. Isso é realmente desprezível. Lu Gia Lee. Você não só está enfrentando um processo agora, mas eu também vou processar você por fraude cometida sob o pretexto do meu grupo Lu. Apenas espere para ir para a cadeia. Guardas. Entreguem na polícia. Espere. Solte minha filha. Pai, me salve. Lu Jade, como ousa agarrar minha filha? Solte-a. Não. Lu Jade, você realmente pensa que é a diretora do grupo Lu? Isso mesmo, eu sou. Para uma mulher conseguir um doutorado, já é o limite absoluto. E a diretora do grupo Lu? Você poderia muito bem dizer que é o presidente dos Estados Unidos da América. Uma enguia fedorenta que pega um pouco de água do mar. Pensa que é frutos do mar. Uma garota da aldeia, como diretor do grupo Lu. Quem acreditaria nisso? Por que você não pergunta aos seus pais se eles acreditam? Se você não tem nenhuma habilidade, não saia por aí se gabando. Você está apenas me envergonhando. Eu acredito. Minha filha Daudi nunca mente. Um bando de arrogantes e tolos ignorantes. Quem está diante de vocês é de fato o diretor do nosso grupo Lu. Naquela época, foram as tias que me mandaram para fora da aldeia, depois que voltei com meus estudos completos. Pensei em voltar para minha cidade natal, para construir uma fábrica, para mudar seus destinos, para que vocês não precisem mais sofrer dificuldades e pobreza. Mas vocês todos, só porque sou uma mulher, vocês têm certeza de que sou uma impostora, só porque sou uma mulher. Vocês têm certeza de que o dinheiro que ganho é ilícito. Só porque sou uma mulher, sou mais forte que todos vocês homens. Isso faz vocês se sentirem ainda mais inferiores. O que você diz soa melhor do que cantar. Se você é a diretor Lu, que prova pode nos mostrar? Exatamente, apenas nos mostre a prova. Este documento em minha mão é o que o líder do clã pessoalmente comigo assinou como contrato de construção da fábrica. Se vocês não acreditam em mim, abram bem seus olhos de cão e vejam claramente. The film was translated and narrated by É realmente um Emilia. acordo de construção de fábrica. Será que ela realmente é a diretor Lu? Ela é apenas uma jovem. Como isso poderia ser? Esta garota é tão confiante. Ela não poderia realmente ser a diretor Lu, poderia? Impossível. Como poderia uma mulher possivelmente tornar-se a pessoa mais rica? O diretor Gal está a caminho agora. Apenas espere para ser expulsa da Vila Lugia. A equipe de construção também está a caminho.
Olá, diretor. Como ela pode convocar a equipe de construção? Será que... Diretor Lu, a equipe de construção para a fábrica já está pronta aqui, apenas esperando seu comando. Podemos começar a trabalhar hoje. Não vou mais fazer este trabalho. Voltem todos. Acabou. Se ela realmente é diretor Lu e o trabalho não puder começar, nossa aldeia nunca será capaz de mudar as coisas nesta vida. Todos nós podemos desfrutar de uma boa vida. A casa de casamento do meu filho. Não terei mais que me preocupar. Chefe da aldeia. Que idiota cego. Ousa se passar pelo nosso diretor Lu. Diretor Gal. Você chegou na hora certa. É esta garotinha fedorenta se passando pela diretor Lu. Eu me perguntava quem era. Acontece que é só uma garota da aldeia. Então é uma impostora. Você me assustou. Eu pensei que realmente tínhamos ofendido o Deus da riqueza. Ancestrais nos abençoem. Ótimo. Nossa aldeia tem esperança de construir uma fábrica novamente. Esta exibição é realmente grandiosa. Quem não sabe, pensaria que você é o diretor Lu. Parece que normalmente, você não deixou de aceitar subornos. Você nem sequer olha para quem eu sou. Eu, digníssimo diretor do grupo Lu. Mantendo alguns bandidos. Qual é o problema? Desfalque. Você é realmente audacioso. E daí se ela é uma caipira fedorenta? Você realmente pensa que é o diretor Lu? Você nem sequer conheceu o diretor Lu. Como pode ter tanta certeza de que eu não sou? O diretor Lu me ligou pessoalmente. Estava claramente lá dentro. Era uma voz de homem. Você é uma mera garota da aldeia. Poderia ser uma mulher-homem? As indústrias do meu grupo Lu estão espalhadas por todo o mundo. Você é um mero gerente. Não é qualificado o suficiente para eu ligar pessoalmente para você. Você. Sua caipira fedorenta. Meu apoio não é outro senão o grupo Lu. Se eu te espancar até a morte hoje, isso seria apenas uma questão de 200.000 yuans. 200.000 yuans. Parece que você é um criminoso habitual. Você é um mero gerente. Seus crimes realmente são numerosos demais para contar. Você ousa responder? Certo. Hoje eu verei se sua boca é mais dura ou meus punhos são. Venham aqui e batam nela. Tal da lei. Como diretor do grupo Lu, você explora os poderosos e intimida os outros contando com a influência. Eu agora represento o diretor do grupo Lu. E suspendo você do cargo para investigação. Levem esta pessoa desonrosa e tirem-na daqui. Entendido, diretor Lu. Carta de nomeação. Eu gostaria de ver quem ousa me tocar. Esta é a carta de nomeação emitida pessoalmente pelo diretor Lu para mim. Ousar me ofender é ofender todo o grupo Lu. É realmente uma carta de nomeação. Parece que o diretor Gal é de fato alguém que o diretor Lu valoriza. Você ousa ofender o grupo Lu. Você está procurando a morte. Assustada agora, não está? Se você está assustada, então ajoelhe-se e faça 3 reverências para mim. Me chame de pai. Talvez eu ainda poupe sua vida. Você. Sua caipira fedorenta, você realmente ousa pisar em a carta de nomeação emitida pessoalmente pelo diretor Lu. Você tem um desejo de morte.
Já que esta carta de nomeação foi pessoalmente emitida por mim, então o que eu quiser fazer com ela, eu farei. Agora mesmo eu vou pegá-la e limpar as solas dos meus sapatos com ela. Caros aldeões, ela destruiu a carta de nomeação. Isso significa que ela está se opondo ao diretor Lu. Isso significa que ela vai cortar a fonte de riqueza de todos. Se eu a destruir ou não, esta carta de nomeação, eu não vou mais voltar à minha cidade natal para continuar a construir a fábrica. Porque vocês não merecem. A ignorância de vocês só merece a pobreza de vocês. Jaldi. Não pense que só porque não estamos falando. Estamos com medo de você. Exatamente. Caros aldeões, eu agora na capacidade de diretor do grupo Lu, os comando a lidar com esta arrogante. Lidem com a caipira bem aqui. Qual é o problema? Vocês não querem todos ficar ricos? Ficar ricos. Fui pobre a vida toda. Esperei por esta chance de mudar minha vida. Ninguém me pare. Exatamente. Para meu filho poder casar. Eu também estou dando tudo de mim. Eu também estou dando tudo de mim. O homem morre pela riqueza, assim como os pássaros morrem por comida. Eu uma vez pensei que vocês todos eram apenas um pouco ignorantes e tolos. Nunca esperei que por dinheiro vocês se tornariam tão desequilibrados, a este ponto. Aldeões batam nela. Aldeões batam nela. Batam nela. Batam nela. Não toque na minha garota. Liu Guimai. Saia do caminho. Caso contrário eu vou te espancar até a morte também. Antes eu era tolerante. Eu era fraco. Você repetidamente intimidou minha garota. Agora quem ousar tocar nela terá que passar por cima do meu cadáver. A garota de vocês agora não é mais aquela de 10 anos atrás. Aquela que estava à mercê de todos, do Jaldi. Agora, eu tenho a capacidade. Eu vou proteger você. O contrato de construção da fábrica foi assinado pessoalmente pelo líder do clã e por mim. O líder do clã está atualmente a caminho. Se o líder do clã descobrir que vocês estão liderando esta perturbação aqui, então vocês todos serão todos expulsos da genealogia da família. Chefe da aldeia, se o líder do clã for alertado e formos expulsos da nossa genealogia familiar, então a aldeia Lugia não terá lugar para nós ficarmos, porque você está em pânico. O líder do clã é o nosso mais bem classificado da aldeia Lugia, e a pessoa mais velha. Como poderia um impostor possivelmente convidá-lo? Você está tentando enganar uma criança de 3 anos? Eu vou dar a vocês uma última chance. Se vocês saírem agora, eu ainda posso reconsiderar a questão da construção da fábrica. Você realmente pensa que é uma pessoa importante? Falando grande. Você não tem medo de morder a sua língua? Eu não preciso da sua chance. Eu também não preciso. Nenhum de nós precisa. Eu não preciso disso. Ninguém precisa disso. Certo. Então não se arrependam. Aldeões, pela construção da fábrica, lutem contra ela. Lutem, lutem com ela. Lutem, lutem. Lutem, lutem. O líder do clã chegou. Todos parem imediatamente. Coloque isso no chão. Vocês usam causar problemas com os poderosos. Vocês estão cansados de viver. Uma situação. Boa criança. Nossa aldeia Lugia não produziu tal talento em centenas de anos. Você realmente traz honra aos nossos ancestrais. Líder do clã, você é muito gentil.
Trago pra cá. Felicidade familiar. Jaude, Shadi. Esta é da Associação da Família Lu. Placa especialmente concedida a você. Esta placa é o que o clã preparou para recebê-la de volta. Foi feita especialmente. Eu sei. Isto é muito inferior às honras que você conquistou lá fora. Espero que não se importe. De forma alguma, obrigado, líder do clã. Mãe de Jaude, você realmente criou uma boa filha. Líder do clã, a verdadeira pessoa encarregada deste grupo Lu. Ele está bem aqui. Por que você está se incomodando com esta garota? O que você está fazendo? Exatamente. Hoje em dia, com médicos por toda parte, ela mal é considerada um talento. Lu Jaude. Sua decepção. Como pode ser tão avançada, que até enganou o nosso líder do clã? Líder do clã, você pode por favor ficar sóbrio? Os benefícios oferecidos pelo diretor Lu aqui são reais e tangíveis. Você não é como esta impostora e fraudulenta. Agora mesmo, ela até ofendeu o subordinado da diretor Lu. Minha sugestão é expulsá-la da nossa aldeia Lugia. Certo? Certo. Cala a boca. Você está senil. Você me bateu. Eu acho que você é quem está confuso. Você tem alguma ideia de quem está parado na sua frente? Apenas uma impostora. Seu canalha. Ela é diretor do Grupo Lu. Tragam o livro Razão. Nos 10 anos em que não estive em casa, todas as ações de vocês para com meus pais, cada incidente, está claramente escrito nele. Hoje, eu vou item por item, acertar as contas com vocês claramente. Fechem a porta para mim. The film was translated and narrated by M Media. Yao Zhu, você não consegue controlar sua filha? Diante de nós os ancestrais, agitando as relações familiares e perturbando a harmonia entre os aldeões. Você não tem medo de desanimar nós os ancestrais? Exatamente. Isto é realmente muito desanimador para os nossos antepassados. Somos todos da mesma aldeia. Nos vemos constantemente. Por que causar tanta confusão? Não é caótico o suficiente? Esta discórdia familiar é porque vocês anciãos carecem de virtude. Se alguém me respeita eu os respeitarei 10 gen. Se alguém dá a mão e quer o braço, eu não cederei um palmo. Eu estou acertando esta conta hoje. naquela época. Como eles te trataram? Porque você não tinha um filho. Eles apontavam para suas costas e te amaldiçoavam. Oferecer o primeiro incenso, ou ser incluída na genealogia da família, nada disso era sua vez. Minha filha agora ganhou capacidade para reivindicar alguma justiça. O que há de errado? Já que você é o chefe da aldeia, vou começar por você. Lu Jaldi. Sou íntegro e não temo calúnias. Esta conta, você pode resolver como quiser. Leve o seu tempo. Oh, quando saí de casa naquela época, minha mãe veio até você para pedir dinheiro emprestado. Você a forçou a rastejar no chão como um cachorro. Isso aconteceu ou não? Quando as pessoas são pobres, elas não têm dignidade. Não são nem tão boas quanto um cão. É só isso que se trata? Diretor Lu, você me entendeu mal. Sim, eu emprestei a ela 1000 yuans. Ela fez isso para me agradecer, para me mostrar sua gratidão. É por isso que ela se ajoelhou diante de mim. O que eu poderia fazer? Vocês todos não concordam. Sim. Dudikai. Você distorce o preto e o branco, e confunde o certo e o errado. Você acha que vocês, pessoas ricas, podem simplesmente intimidar os pobres como quiserem.
Então hoje eu vou te dar 1 milhão de yuans. Posso também fazer você rastejar no chão como um cachorro. Guardas. Dei a ele 1 milhão de yuans. Eu quero ir para casa. Lu Xiaodi. Olhe para trás. Eu tenho mais pessoas. Se uma briga real estourar, quem sabe quem vai ganhar? Ajoelhe-se. Ensine a ele como respeitar os pobres. Como você ousa? Diretor Lu, por favor, pare de me bater, eu estava errado. Diretor Lu, eu estava errado, por favor, pare de me bater. Rasteje. Ninguém pode permanecer rico para sempre. E ninguém pode permanecer pobre para sempre. Quando você usou seu poder para intimidar os outros antes, por que você não pensou que enfrentaria tal retribuição agora? Xiaodi. Bater num ancião na frente dos nossos antepassados é um ato de grande impiedade. Se os mais velhos não são benevolentes, os mais jovens não serão filiais. Quando você está me repreendendo, você não deveria refletir sobre si mesmo primeiro? Lu Yaozu. Sua filha ganhou algumas moedas desprezíveis lá fora. É assim que você trata seus mais velhos? Veja como fui maltratado. Chefe da aldeia. Hoje comigo aqui. Esta filha rebelde, ela nunca o insultará. Insulto? Então você sabe que isso é um insulto? Naquela época, quando ele forçou minha mãe a se ajoelhar, por que você não disse que aquilo era um insulto? Ela não provocou isso a si mesma? Se você tivesse me escutado naquela época, e eu não tivesse te mandado para a escola, você não teria evitado esta humilhação? Corajoso em casa, covarde fora. Você é o completo e total inútil. Você merece ser desprezado. Você, sua filha rebelde, eu te criei para nada. Se eu soubesse que você era uma filha naquela época, eu teria te abortado, para nos poupar deste problema agora. Lu Yao zuqueou a boca. Eu não espero que você nos defenda, mãe e filha. Mas você absolutamente não pode denegrir minha filha. Você está se rebelando. Você é uma mera mulher. Está tentando dominar os homens. Lu Yaozu. Se o seu cotovelo ousar dobrar para fora novamente, então esqueça de ser incluído na genealogia da família. Mamãe, não se preocupe. Eu definitivamente farei justiça por você. Se este chefe da aldeia não se ajoelhar, minha raiva não vai diminuir. Se minha raiva não diminuir, então esta fábrica, eu não vou mais querer construir lá. Chefe da aldeia. Chefe da aldeia para o benefício de todos. Apenas rasteje. Isso mesmo. Um verdadeiro homem sabe quando ceder e quando se manter firme. Chefe da aldeia. Apenas rasteje simbolicamente algumas voltas. Rastejar como um cão. Jiabao, abaixe-se. Esse é o seu pai. Você se abaixe. Ele fez xixi. Ele fez xixi. "30 anos a leste do rio, 30 anos a oeste do rio. As pessoas, antes de cometerem atos malignos, deveriam considerar que o Dao Celestial garante bom karma. Sim. Diretor Lu, você está certo. Tio Jong. Você está tentando me bajular agora? Não é um pouco tarde? Coincidentemente, eu também tenho uma conta a acertar com você.
No meu segundo ano longe de casa, tio Jong, você usou a desculpa de construir uma casa nova para tomar o terreno da minha família. Você conspirou com o tio Zhao Fu para espancar e abusar verbalmente dos meus pais. Isso aconteceu ou não? Vá. Não derrube minha casa. Yaozu. Não bata no meu marido. Yaozu. Você ainda não está convencido? Yaozu. Vou dificultar as coisas para você. Diretor Lu. Olhe. Somos todos do mesmo clã e linhagem. Nossa família tem muitos filhos. Mais tarde, eles também expandirão a linhagem familiar. Você sendo uma filha, mais cedo ou mais tarde se casará e sairá. Não poderá usar este terreno residencial. Que piada. Todos são iguais. Você diz isso todos os dias. Mas quando se trata de herdar propriedades da família, porque homens e mulheres não são mais iguais. Tio Jong, você realmente tem 2 filhos. Um deles se formou no ensino fundamental e está parasitando em casa. O outro cometeu um crime e está em um centro juvenil. Embora expandir a linhagem familiar seja certamente importante, você expande galhos murchos e espalha folhas podres. Até seus ancestrais ficariam enfurecidos por você. Diretor Lu, olhe, a casa já foi construída. Não pode ser demolida? Não. Diretor Lu, quando você conseguiu ir à escola naquela época, sua tia se esforçou muito. Pelo bem da sua tia. Vamos apenas deixar este assunto de lado. Jaldi. Que tal deixarmos isso para lá? A tia Jun foi gentil com você. Não podemos retribuir bondade com inimizade. Bondade é bondade, inimizade é inimizade. São assuntos separados. Tia Jong, sinto muito. Eles ocuparam ilegalmente o terreno da minha família. E insultaram meus pais. Se este rancor não for vingado, eu seria indigna de ser uma filha. Pedimos desculpas pelo que fizemos a você. Este canalha, as economias de toda a minha vida foram todas investidas nisso. Esta é a casa para o casamento do meu filho. Não pode ser demolida. Diretor Lu, a escavadeira está em posição. Demolir. Pai, a nossa casa foi demolida. Você realmente ousou demolir a minha casa. Não há mais lei. Você construiu a casa ilegalmente. Eu a demoli de acordo com as regulamentações. É razoável e legítimo. Este forasteiro até ousa intimidar os nossos próprios membros da família. Zhao Fu, irmãos, vamos juntos. Isso é perfeito. Vamos acertar as contas antigas e novas juntos. Batam neles. Yaozu, ajude. Pare de bater. Zhao Di, na frente dos antepassados. Não é realmente bom espancar brutalmente os anciãos. Um ancião imoral pode arruinar 3 gerações. Agora eu, retificando os padrões morais da família Lu. O que há de errado com isso? Não é assim que se diz. Você, mesmo que você tenha feito algum dinheiro lá fora, você não pode ir contra a ordem natural. Não importa o que. Devem respeitar os tios da aldeia. Eu te respeito. Porque você é meu pai. Mas você bajula estranhos e intimida sua própria família. Isso não é o que um marido ou um pai deveria fazer. Eu também calculei esta conta. Mais ou menos. Antes minha família não tinha um filho para nos sustentar. Agora eu voltei. E sou o maior apoio da minha família. Se ousarem intimidar minha família novamente, então não me culpem por desconsiderar os laços do nosso clã. Continuei a música. Adoração aos ancestrais. Esta grande cerimônia de culto ancestral transformou-se numa bagunça. O que resta para adorar? Com os deuses acima, e os ancestrais diante de nós. Eu no Jaldi tenho a consciência limpa, agora que alcancei o sucesso em meus estudos, e retornei para casa em glória, quanto mais a adoração aos ancestrais, mesmo oferecer o primeiro incenso e entrar na genealogia da família, estou qualificada. Na nossa aldeia.
Esta é a primeira vez que uma mulher ofereceu o primeiro incenso e entrou na genealogia da família. Para ser justo, isto quebra as regras dos ancestrais. Fale mais baixo. Se o diretor Lu ouvir você. Está claramente escrito na genealogia da família. Qualquer descendente da família Lu, que alcança sucesso e renome, e traz glória à família, pode oferecer o primeiro incenso e entrar na genealogia da família. Líder do clã. Estou certa? Diretor Lu, você está absolutamente certa. Então não há dia melhor do que hoje. Nossa família Lu é capaz de produzir uma pessoa, como o diretor Lu, que nos traz honra. Vou providenciar isso imediatamente. Jald trouxe honra à nossa família. Podemos entrar na genealogia da família agora. Mamãe. Eu consegui. De hoje em diante, eu Lujaldi, quebrarei os costumes feudais desta aldeia. Se os homens podem realizar ritos ancestrais e adorar os ancestrais, então eu, uma mulher, também posso oferecer o primeiro incenso e entrar na genealogia da família. Se alguém discordar, está convidado a se apresentar. Já que ninguém objeta. Então todos concordam. De hoje em diante, as mulheres da nossa família Lu podem todas oferecer o primeiro incenso e entrar na genealogia da família. A cerimônia continua. A hora auspiciosa chegou. Por favor, traga a genealogia da família para o salão ancestral. The film was translated and narrated by Media. Árvores imponentes devem ter suas raízes. Água fluindo em torno das montanhas deve ter sua fonte. Hoje a família Lu da Vila Lugia, descendente da 26ª geração, Lu Shadi, virtuosa e benevolente, culta e talentosa, embora seja mulher, trouxe glória aos seus ancestrais e clã. Portanto, esta mulher tem permissão especial para oferecer o primeiro incenso e entrar na genealogia e no clã da família. Acenda a lâmpada ou levanta a lâmpada. Lu Shadi dê um passo à frente. Purifique as mãos. Ofereça o primeiro incenso. Graças às bênçãos de nossos ancestrais, sua descendente da família Lu, Lujaldi, retornou hoje após alcançar sucesso em seus estudos, e vem especialmente para consolar os espíritos de todos os nossos ancestrais no céu. Nunca pensei que eu, Luyauzo, tendo uma filha, também teria um dia para andar de cabeça erguida. O meu destino é realmente bom. Aos nossos ancestrais acima. A cerimônia para a entrada na genealogia da família começa. O oficiante principal tome sua posição. Os co-oficiantes tomem suas posições. Ajoelhem-se diante do altar de incenso. Prostrar-se. O que havia para se orgulhar antes? Mesmo que eu tenha uma filha, não continuo a linhagem familiar? Eles costumavam me desprezar. Não importa. Agora minha filha se tornou alguém. Eles não podem mais desprezar minha filha. Carve-se novamente. A minha filha também não é Masabi? Vamos ver quem ousa me desprezar agora. Inútil. Com o que estás tão feliz? Outros deram à luz meninos, foram adicionados ao registro familiar e tiveram uma lâmpada acesa no momento em que nasceram. Carve-se 3 vezes.
Levantem-se. Levantem-se. Retomem a posição. O mestre do ritual segura o pincel. O assistente do ritual segura a lâmpada. Entra no registro da família. Acenda a lâmpada. Ancestrais. Eu, Lu Yao Zu. Nesta vida, finalmente tenho a dignidade de vós encarar a todos. Ancestrais. Nossa Jaude se tornou alguém. Eu imploro que a abençoem com paz e segurança. E uma vida tranquila. Minha filha. Nunca sonhei The film que was serias tão translated realizada. and narrated by M. Vocês sempre Media. quiseram um menino naquela época, mas agora ter um menino ou uma menina é o mesmo. Essas práticas feudais e ignorantes na aldeia já deveriam ter sido abolidas há muito tempo. Isto é totalmente inesperado. Lu Xiaodi é diretor Lu. Exatamente. Acabou. A nossa aldeia. Já a ofendeu completamente. Chefe da aldeia. O que devemos fazer? Diretor Lu, a equipa de construção está pronta. Aguardamos apenas a sua ordem, e a construção da fábrica pode começar. Todo o pessoal ouça minha ordem. Equipe de construção retornem à sua localização original. Não vou construir esta fábrica. Sim. Diretor Lu, o primeiro incenso foi oferecido. E você foi adicionado ao registro da família. Você não deveria se acalmar agora. Além disso, construir uma fábrica para sua cidade natal é um benefício. Para os moradores, é uma coisa boa. Eu trago beças. Vocês cometem o mal. Só porque minha família não teve um filho, todos vocês se sentiram superiores. Qualquer um podia me pisar. Qualquer um podia pisar meus pais. Tantos anos se passaram, ainda assim vocês são rios e montanhas podem mudar, mas a natureza de alguém é difícil de alterar. Quanto à construção desta fábrica, não há necessidade de considerá-la. Estou retirando meu investimento. A colheita não é boa este ano, sem uma fábrica. Como é que todos vão passar o ano novo? Exatamente. Eu contava com a construção da fábrica, para poder dar dinheiro à minha esposa, para o tratamento médico dela. Se a fábrica não for construída, como é que todos vão ficar ricos? Tem toda a razão. Mamãe, vamos. Diretor Lu, você não pode retirar seu investimento. Eu imploro. Diretor Lu. Para ser justo, você não pode de forma alguma retirar o seu investimento. Eu imploro. Nestes últimos anos, todos têm passado por dificuldades. Apenas considere uma contribuição para a aldeia. Exatamente. Apenas considere uma contribuição, Diretor Lu. Não tentem essa chantagem moral aqui. Tudo o que sei aqui. O que vai volta. Quem causou este problema? Então deve arcar com a responsabilidade. Todos vocês ajoelhem-se para mim e peçam desculpas ao Diretor Lu. Diretor Lu. Diretor Lu. Antes éramos todos ignorantes. Por favor, em sua magnanimidade, ignore nossas loucuras passadas. Dê-nos outra chance. Diretor Lu, antes, nós fomos todos enganados por Lu Dikai e a sua filha. Julgamos mal o caráter. E fomos enganados por ele. Exatamente. Foi tudo Lu Dikai quem me incitou. Se eu soubesse antes que você era Diretor Lu, mesmo que me emprestasse 100 vezes a coragem, eu não teria ousado fazer tal coisa. Vocês dois oportunistas inconstantes. No início, vocês não estavam ainda com o chefe da aldeia, como bons irmãos unidos como unha e carne. Quem é bom irmão dele? Eu não tenho um irmão assim que arruinasse a reputação de alguém e bloqueasse o seu caminho para a riqueza. Exatamente. Alguém como ele que intimida os outros exibindo as suas ligações. Um canalha que se aproveita dos fracos. Deve ser expulso da nossa aldeia Lugia. Vocês dois. Oportunistas inconstantes. No início, quando vocês não sabiam a verdadeira identidade do Diretor Lu, vocês o estavam intimidando. Cada um mais entusiasticamente que o outro. E agora vocês querem se distanciar? Vocês são realmente duas pessoas de mau caráter.
Cala a boca. Alguém como você que semeia a discórdia na família e perturba a harmonia entre vizinhos deve ser removido da genealogia da família. Bendito. Ludikai deve mesmo ser removido da genealogia da família. Removam-no. Cale a boca. Líder do clã, você pode por favor dizer algo justo? Por favor, seja meu árbitro. Diretor Lu. Ludikai humilhou seus pais anteriormente e difamou sua reputação. Se ele for removido da genealogia da família, o que você acha sobre a questão de retirar o investimento da fábrica? Vou considerar. Ludikai. Por decisão unânime dos membros do clã, eu anuncio que você está por este meio removido da genealogia da família. Uma nação tem suas leis e um clã tem suas regras. Aos nossos ancestrais acima, o descendente não filial Ludikai violou as regras do clã e desonrou o nome da família. A partir de hoje, você é removido da genealogia da família. A aldeia irá reivindicar sua propriedade. Pomar e tanque de peixes, dentro de 3 dias, desocupa a aldeia Lugia. Líder do clã, você não pode me remover do registro. Eu, Ludikai. Afinal, o chefe da aldeia. Eu servi por décadas. Mesmo que eu não tenha mérito, eu ainda me esforcei muito. Líder do clã, não remova meu nome. Mesmo que a aldeia pudesse tolerá-lo, as regras ancestrais do clã poderiam tolerá-lo. A água tem sua fonte e a madeira tem suas raízes. Se eu fosse realmente removido do registro, eu realmente me tornaria uma pessoa sem raízes ou origem. Realmente. Mesmo depois da morte, não conseguirei entrar no salão ancestral. A alma não conseguirá regressar à terra ancestral. Isso não faria um espírito errante solitário? Atendentes. Tragam a genealogia da família. Preparem a tinta cinábrio. Ancestrais acima. Descendente infiel Ludikai. Desgraçou o nome da família. Hoje humildemente peço perdão aos ancestrais. Humildemente peço perdão aos ancestrais. Líder do clã. Eu já me prostrei diante dos ancestrais e confessei meus pecados. Por favor, não me remova da genealogia da família. Líder do clã. Diretor Lu. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe, só desta vez, não vai? Vocês humilharam meus pais e espalharam boatos para me caluniar. Pode um simples me perdoem. Apagar tudo isso. Exatamente, apenas para conseguir a primeira oferenda de incenso. Você na frente dos nossos ancestrais. Intimidou os pais deles. Você merece. Exatamente. E antes disso você espalhou rumores sobre a diretor Lu. Você realmente trouxe isto sobre si mesmo. Então, nunca se deve ser arrogante na vida. Atendentes. Administrem a lei da família. Enquanto eu não for removido da genealogia da família, aceitarei de bom grado o castigo. Ancestrais acima. Hoje o descendente não filial Ludikai perturbou a harmonia do clã e manchou a reputação de nossa família Lu. Este Júnior agirá hoje em nome dos ancestrais para administrar a lei, para aplicar a punição. Primeiro golpe, por abusar de poder para intimidar outros. The film was translated and narrated Por by favor, M. perdoem Media. ancestrais. Segundo golpe, por causar discórdia dentro do clã. Por favor, perdoem ancestrais. Terceiro golpe, por espalhar boatos e causar problemas. Líder do clã. O castigo familiar já foi administrado. Você pode, por favor, não me remover da genealogia da família? Se remover ou não, não cabe a mim decidir.
Gabriel Diretor Lu. Diretor Lu. Mamãe. O que vocês acham? Embora o chefe da aldeia tenha feito muitas coisas tolas. Afinal, somos do mesmo clã e família. Não vamos aos extremos. Ele foi espancado. A raiva foi desabafada. E ele recebeu seu devido castigo. Considerando que somos todos da mesma aldeia, não há necessidade de removê-lo da genealogia da família. Vocês cometeram muitas ações malignas. Sua virtude não corresponde à sua posição, a posição de chefe da aldeia. Você deveria renunciar. Certo. Diretor Lu. Então sobre o investimento para construir uma fábrica. Quando vocês humilharam meus pais, vocês ajudaram os perversos e ficaram de braços cruzados. Meu dinheiro não nasce em árvores. Por que eu deveria deixar vocês lucrarem com isso? Diretor Lu. Eu fui tolo. Eu mereço ser espancado. Guimai e Azul. Peço desculpas a vocês dois. Eu também mereço ser espancado. Irmã Guimai, irmão Yazul. Peço desculpas a todos vocês também. Eu também. Cunhado. Eu também estava errado. Eu também mereço uma surra. Jaldi. Seu pai e eu, nem ousaríamos sonhar com isso nesta vida. Nós também teremos nosso dia para andar de cabeça erguida. Mamãe. Vou te levar para longe da aldeia Lugia. Vou garantir que você viva uma vida melhor. Certo. Mamãe vai te ouvir. Se todos vocês partirem, então e a construção da fábrica na aldeia? Sim. E quanto à construção desta fábrica? Exatamente. Este projeto de construção de fábrica rural é um projeto-chave para o meu grupo Lu, mas suas ações são desanimadoras. Minha gratidão às tias. Eu pagarei em dinheiro. Vamos. Irmã, me salve. Tudo eu. Irmã, me salve. Me salve. Se eles me pegarem e me levarem de volta, eu certamente serei espancada até a morte. Está tudo bem, não tenha medo. Fale devagar. Menina fedorenta. Bem boa de fuga, não é? Quando voltarmos, vou quebrar suas pernas, você vai ver. O que vocês estão fazendo? Este é um assunto de família. Ela é minha esposa. Posso bater nela ou repreendê-la quando quiser. Velha, saia do meu caminho. Caso contrário, vou bater em você também. Então podem tentar. Sua garota nojenta. Eu já te casei. Quem te mandou voltar correndo? Pai. Pai. Eu não quero me casar. Eu quero estudar. Eu te imploro. Apenas me deixe estudar, por favor. Quando eu tiver sucesso no futuro, eu definitivamente vou te retribuir. Minha família mal consegue sobreviver. E você ainda está pensando em estudar? Você quer sugar a última gota do meu sangue, é isso? Volte para lá rapidamente. Pai. Eu não vou voltar. The film Ele was fuma e bebe muito translated todos os and dias. narrated by E quando está bêbado, ele me Nvidia. bate. Estas são todas das suas surras. Seu homem te bate, deve ser porque você fez algo errado. Você precisa ter rapidamente um filho com ele. Então ele não vai mais te bater, certo? Volte rapidamente. Não faça um espetáculo de si mesma aqui. Pai. Eu não vou voltar. Uma filha casada é como água derramada. Então apenas morra, e morra na casa do seu marido. Filha. Mamãe. Duiu, aceite seu destino. É assim que nossas vidas de mulheres são. De agora em diante, cuide bem dos seus sogros. Sirva bem seu marido. E dê a ele um filho ou dois.
Então seus dias futuros serão mais fáceis. Mamãe. Até você. Você está me abandonando ao meu destino? Que desnecessário. Não é que seus pais sejam insensíveis. É que temos um destino amargo. Exatamente. Aquele depósito de 100.000 yuans já foi usado para o noivado do seu irmão. Não pode ser reembolsado. Você ainda deve voltar com eles. Você me ouviu claramente? De agora em diante você é um membro da minha família, Liu. Se você ousar me causar problemas novamente no futuro, vou garantir que te mato. Pare. Este é um assunto de família deles. Então não se intrometa. Você não estava indo embora? Porque você ainda está interferindo nos nossos assuntos de família? Jaldi. Não se envolva nestes assuntos. Esta garota tem um destino amargo. Ter um homem ao lado dela é sempre melhor do que não ter homem nenhum. Tia. O dinheiro para meus estudos naquela época foi dado a mim por você. Por sua causa. Eu Lu Jaldi sou quem sou hoje. Já que encontrei este assunto hoje, não posso ficar de braços cruzados. Mulher, venha para casa comigo. Chen pare-nos. Mamãe. O que você está fazendo? Chen dê a eles 200.000 yuans. Estes 200.000 yuans são muito mais do que o seu preço original da noiva por ela. Hoje só tem uma condição. Divorcie-se dela. São 200.000 yuans. Se não quiser. Então o que lhe dou não será apenas este dinheiro. Divórcio então divórcio. Ser rico é tão bom assim? Está bem. Estás bem? Levanta-te depressa. Irmã. Eu sou um fardo. Eu não valho tanto dinheiro. Você vale a pena. As pessoas não devem menosprezar-se. Olha. Eu também sou uma mulher. Eu ainda não ganho dinheiro e me tornei a pessoa mais rica. Está bem. Mamã. Já me decidi. Não vou embora. Filha, você pensou bem? Sim. Eu já deixei a grande montanha. Mas eles ainda estão a sofrer. Eu absolutamente não posso ir embora. Isso é ótimo. Este investimento na construção de uma fábrica agora tem esperança. Não só vou ficar e montar uma fábrica. Também vou estabelecer a escola feminina da Shan, para garantir que todas as raparigas da aldeia possam frequentar a escola. No entanto, o recrutamento da fábrica de brinquedos será apenas para mulheres. O que você quer dizer com apenas para mulheres? Aquelas mulheres, além de lavar roupa e cozinhar, o que mais elas podem fazer? Exatamente. Por gerações em nossa aldeia, as mulheres têm administrado a casa, e os homens têm trabalhado. Isso não está quebrando as regras? Além disso, o trabalho que nós homens fazemos, as mulheres podem fazê-lo bem? Isso é claramente um preconceito contra nós. Esta construção de fábrica não nos deixa trabalhar. Qual é a utilidade de construir esta fábrica então? Diretor Bu. Este ano na aldeia, a renda não é muito boa. Todos estão esperando que esta fábrica seja construída para ganhar mais dinheiro, para complementar a renda familiar. Olha. Já que você já decidiu abrir uma fábrica, então é claro que todos deveriam ganhar dinheiro juntos. Por que distinguir entre homens e mulheres? O meu propósito ao regressar à minha terra natal para construir esta fábrica era originalmente retribuir as tias pela bondade delas para comigo na altura. Não há margem para discussão sobre isto. No entanto, todos os meses, darei às tias o dobro do salário. Também como um sinal do meu apoio. Isso soa bem.
Mas quando chegar a hora, quem sabe se você realmente vai pagar, mesmo que você pague o dobro. Este dinheiro não vai parar nas minhas mãos. Exatamente. Se este assunto vazar, os de fora dirão: as mulheres da nossa aldeia Lugia são mais fortes que os homens. Onde vamos colocar a nossa cara então? Sim. Porque contratar apenas trabalhadoras, nós também queremos trabalhar. Nós também queremos trabalhar. Nós também queremos trabalhar. Nós queremos trabalhar. Diretor Lu, é melhor você pensar bem nisso, se você não deixar todos nós trabalharmos juntos. Receio que mesmo que esta fábrica seja construída, você não conseguirá encontrar nenhum trabalhador. Está bem. Uma vez que todos têm uma disputa em relação à construção da fábrica, então eu anuncio. Não vou construir esta fábrica. Diretor Lu, você não está construindo esta fábrica para retribuir a estas tias, porque você está voltando atrás na sua palavra? Eu também quero construir esta fábrica. Mas vocês anciãos não estão indispostos. Não é assim. Líder do clã. Eu dei-lhes uma oportunidade. Mas eles não sabem como valorizá-la. O que posso fazer? Diretor Lu, agora mesmo, eu estava brincando. Claro, esta fábrica deve ser construída. Sim. Contrate quem você quiser contratar. Enfim, todos nós não temos objeções. Sim, todos nós concordamos. Sim, todos nós concordamos. Concordo. Concordo. É assim? Então, se esta fábrica for construída, e alguém não deixar as tias trabalhar, o que acontece então? Isso não vai acontecer. Garantimos, Diretor Lu, assim que esta fábrica for construída, quando trabalharmos, definitivamente não nos atrasaremos nem faltaremos. Certo, Jaldi. Eu prometo trabalhar duro. Líder do clã. Você ouviu tudo isto. Depois de esta fábrica ser construída, se alguém não deixar as tias trabalhar, então, Não vai acontecer. Todos irão cooperar plenamente com o Diretor Bu na gestão da fábrica. Qualquer um que ousar causar problemas, eu irei diante de nossos ancestrais, aplicar as regras da família e removê-lo da genealogia da família. Chen, notifique a equipa de construção para se preparar para construir a fábrica. Sim. Certo. Que ótimo. Bom. Fábrica de brinquedos Xiangrong. Diretor Lu, parabéns. A fábrica está finalmente construída. Esta fábrica de brinquedos é grandiosa. Jaldi, você realmente se tornou alguém. De agora em diante sua mãe vai te seguir. E ela desfrutará de uma vida de conforto. Jaldi realmente se tornou alguém. Tias, não há necessidade de ter inveja. Assim que todas vocês confiarem nas vossas próprias mãos para ganhar dinheiro, as vossas vidas vão melhorar cada vez mais. Jaldi, obrigada. Graças a você, finalmente temos a oportunidade de sair e ganhar dinheiro. Isso mesmo, nós também podemos ganhar dinheiro de agora em diante. Finalmente não precisamos mais estar à mercê dos humores dos homens, ou pedir dinheiro aos homens. Nós também finalmente viveremos vidas boas. E andar de cabeça erguida. Tias. A nossa fábrica de brinquedos Xiangrong é oficialmente estabelecida hoje. O nosso objetivo este ano é para que todos se tornem um lar de 10.000 yuans. Tem confiança? Sim. Agora todos sigam Chen para se registrarem lá dentro. Começamos oficialmente a trabalhar esta tarde. Diretor Lu. Você construiu esta fábrica tão grande. A força de trabalho não deve ser suficiente, certo? Olhe, minha Duyu está bem, e a nossa Daya. Ela é muito rápida no trabalho. Minha Ernil também é assim, como uma bezerra. Ela definitivamente não vai se esquivar. Eu já não fundei a escola feminina da Shan para as deixar frequentar a escola gratuitamente, porque não as estão a enviar para a escola, e em vez disso as estão a enviar para trabalhar na fábrica. Diretor Lu. As meninas da nossa aldeia. Todas se casarão mais cedo ou mais tarde. De que adianta ler muitos livros? Por que não sair para trabalhar mais cedo? Elas também podem ajudar a família, aliviar um pouco o fardo. Minha Daya é tão estúpida quanto um porco, mesmo que eu a mande para a escola. Não há garantia de que ela se tornará uma chefe como você. Crianças de famílias pobres. Elas têm que assumir responsabilidades familiares cedo. Eu a criei por tanto tempo. É hora de ela ganhar dinheiro para me mostrar piedade filial.
Ao fazer isto, perguntaram às crianças o que elas pensam. Nós temos. Minha do Yu. Ela mesma está disposta. Daya também concorda. Daquele. Tu. Fundo do coração dela. Do-Yu, Daya, Ernil. Digam à vossa irmã mais velha. Querem estudar ou querem trabalhar? Não se importem com mais ninguém. Falem corajosamente os vossos pensamentos mais verdadeiros, enquanto quiserem estudar. Eu vou definitivamente ajudar-vos. Irmã, eu. Irmã. Eu quero trabalhar. Eu também. Eu também. Diretor Lu. Você ouviu tudo. Elas estão dispostas a sair e trabalhar. Eu não a forcei. Esta criança é sensata. Ela quer trabalhar e ganhar dinheiro para aliviar o fardo da família dela. Eu não a persuadi. Diretor Lu, o registro é lá dentro, certo? Vou levar Ernil lá dentro primeiro. Aquela criança não pode esperar. Espere. Diretor Lu, quando você construiu a fábrica pela primeira vez, você só contratou trabalhadoras. Nós seguimos seus requisitos. Você é a pessoa mais rica. Você deve manter sua palavra. Você não pode voltar atrás. Claro. Mas quando eu contrato depende da vontade individual. A irmã está a perguntar-vos uma última vez. Vocês querem mesmo trabalhar? Não tenham medo. Eu estou aqui. Nenhum deles vos pode fazer nada. Irmã. Irmã. Eu não quero trabalhar. Eu quero estudar. Irmã. Eu também quero estudar. Eu quero estudar. Eu não quero ir para casa cuidar da minha irmã. As crianças querem estudar. Por que não as deixam ir? Diretor Lu, você conhece a situação da minha família. Nós realmente não podemos nos dar ao luxo de alimentar esta boca. Do-Yu é muito velha. Não importa o quanto ela estude, ela não vai entrar. Ganhar dinheiro é a única saída dela. Aquilo. Diretor Lu, se você realmente não está contratando, vou levar Ernil de volta para casa primeiro. Há uma pilha de tarefas esperando em casa. Vamos. Vá. Eu não vou voltar. O que você disse? Estudar? Você quer estudar? Se você estudar, quem vai cuidar da sua irmã? Quem vai alimentar o gado em casa? Vamos. Venha para casa comigo. Eu não vou voltar. Irmã. Me salve. Não ousem tocar-lhes. Irmã. Eu não quero trabalhar. Eu quero estudar. Pare. Diretor Lu. Eu sei que você investiu na aldeia e construiu a fábrica, o que é louvável. Mas em última análise, este é um assunto de família nosso. Você apenas fique fora disso. Exatamente. Eu só quero levar de volta minha própria filha. Isso não é contra a lei, é? Se as tarefas em casa atrasarem, você nos compensará? Não importa o que. Não podem forçar a criança. Filhos dos pobres aprendem a gerir a casa cedo. Quantas escolhas eles têm? Exatamente. Não importa o quão importante seja estudar. Pode ser tão importante quanto ter o suficiente para comer? Vamos. Volte. Vá. Para casa. Vá. Irmã. Do-Yu, Irmã. Eu não quero voltar. Daya, Irmã. Eu não quero voltar. Ernil. Espere por mim. Eu definitivamente farei com que todos vocês possam ir à escola. Solte. Mamãe. Do-Yu. Você está bem? Com a mamãe aqui. Ninguém pode te tocar hoje. Por que você está fazendo tanto alvoroço? Eu já recebi o dinheiro deste dote. Você rapidamente diga a Do-Yu para. Vá com aquele homem. Uma filha vai casar mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira. Do-Yu é minha filha que carreguei por 10 meses. Da última vez você a usou para o dinheiro do dote. Eu não pude impedir. Desta vez, absolutamente não. Na pior das hipóteses, eu levo Do-Yu e vamos embora juntas. Você só está ganhando dinheiro há alguns dias. E já está me desafiando?
Parece que se eu não te der uma lição hoje, você não vai saber quem é o chefe desta família. Quem é o chefe desta família? Tio Zhao Fu, aconselho-o a devolver imediatamente o presente de noivado, e de agora em diante não lhe é permitido interferir com a escolaridade de Du Yu. Caso contrário, farei com que o líder do clã remova o seu nome da genealogia da família. Você. O líder do clã não vai te ouvir. O líder do clã disse que posso estabelecer uma escola para meninas, e ninguém pode me impedir. Se não acredita em mim, então pode certamente tentar. Eu. Mamãe. Eu quero ir para a escola. Posso? Sim, você pode. Mamãe. Também espera que você possa ser como irmã Jaude. Passar nos exames e deixar as montanhas. Para ver o mundo lá fora. Sério? Mas. Pai. Não ligue para ele. Mamãe pode ganhar dinheiro agora. Mamãe vai te apoiar. Sim. Boa menina. Depois que a irmã terminar de lavar a roupa, eu vou te dar leite. Ernil. Onde você esteve? Depressa traga-me um pouco de vinho. Estou indo. Pai. Este é o último gole de vinho. Por favor, beba um pouco menos. Sua garota má. Está ficando ousada, é? Você ousa me dar lições agora? Honestamente, porém, você definitivamente está pedindo por isso. Você está pedindo uma surra. Pai. Pai estava errada. Venha aqui. Não me bata. Você ousa me controlar agora? Parem com isso. Irmã, eu sabia que você viria me salvar. Ernil. Sinto muito. Cheguei tarde. Ernil? Mamãe. Mamãe estava errada. Mamãe não deveria ter escutado seu pai, deixando você em casa, para cuidar da sua irmã. De agora em diante sua irmã, mamãe vai cuidar dela. Você vai para a escola. Sério, mamãe? Eu posso mesmo ir para a escola? Sim. Escola que nada. Ir para a escola. Vocês dois estão aqui, cantando em The harmonia. film was translated Revoltante. and narrated by Mesmo o Ed tigre Media. mais feroz não devora seus filhotes. Ela é sua própria filha. Como pode fazer isso? Bebeu vinho demais. E o seu cérebro está quebrado? Chen. Deixe-o provar. O que é ser espancado? Você é. O que você quer dizer? O que você está fazendo? Esta é minha casa. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Se ousar bater em Ernil novamente, este será o seu destino. Sua tia encontrou para você um trabalho de pastorear ovelhas. Quando você chegar lá, você deve ouvir sua tia. Seu pai, estou ficando velho, e não sou mais útil. Seus dois irmãos mais velhos, o preço da noiva para suas esposas, só pode ser ganho por você. Daya. Volte comigo para estudar. Vamos. Obrigada, irmã. Minhas notas não são boas. Mesmo que eu estude, eu não vou entrar na faculdade. Eu já decidi. Ir trabalhar. Diretor Lu, você também ouviu. A irmã é estúpida. Ela não consegue estudar. Não dificulte mais as coisas para ela.
Daya está realmente contente em pastorear ovelhas nas montanhas a vida toda? Quando envelhecer, irá casar e ter filhos, fazendo trabalho agrícola nas montanhas a vida toda. Se fizer isso quando tiver filhos, eles também não conseguirão sair. Esse é o meu destino então. Minha vida inteira. Só pode ser assim. Daya. Daya. Vamos. Daya. Daya. Não vá. Você? Por que você está aqui? Daya. Estamos aqui para te levar de volta para a escola. Vamos? Não venham mais procurar nossa Daya. Ela não vai para a escola, ela vai trabalhar. Daya. Você não queria ser médica? Com as notas dela, ela não pode ser médica. O túmulo ancestral da nossa antiga família Lu não tem fumaça subindo dele há centenas de anos. Nem mesmo os meninos da família conseguem passar. Ela, como uma garota como ela, pode ter sucesso? Meu pai está certo. Minhas notas não são boas. Tenho medo de que eu, Daya. Força. Daya, força. Você consegue. Desde que se decida, pode definitivamente ter sucesso nos seus estudos. Deixar as grandes montanhas. Tornar-se médica. Tornar-se advogada. Tornar-se policial. Fazer o que quiser fazer. Pai. Não quero mais fazer bicos. Eu quero estudar. Você quer estudar? Quero estudar. Mamãe te apoia. Mamãe. Volte com o diretor Lu. Estude muito. E deixe as grandes montanhas. Certo. As coisas estão realmente de cabeça para baixo agora. O que eu, seu pai, digo? É como peidar. Queira a boca. Nesta família. Se você não ganha dinheiro, você não tem direito de falar. Esta mulher. Você se acha tal só porque ganhou um pouco de dinheiro. A casa que foi demolida. Quem pagou para construí-la? Não fui eu. Todos os dias, dia e noite, trabalhando na fábrica de brinquedos. Quem finalmente economizou o suficiente dinheiro para construir a casa? Se você disser mais uma palavra, você acredita em mim? Se eu a demolir e não deixar você morar nela? Daya. Estude muito com o diretor Lu. Mamãe só pode te acompanhar até aqui. O caminho à frente. Você terá que trilhar sozinha. Mamãe. Eu com certeza vou entrar na universidade. Eu definitivamente levarei a sua filha para longe das grandes montanhas. Certo. Vamos. Nasci uma alta montanha, não um riacho. Desejo estar no pico das montanhas. E olhar para baixo para os desfiladeiros medíocres. Nasci um herói. Não uma folha de grama. Diretor Lu. Você é um empresário. Você priorizou o lucro em todos os seus empreendimentos. Você gastou tanto dinheiro para estabelecer a escola feminina da Ashan. Você não acha que é uma perda? Sem perdas. O valor delas é imensurável. Desejo estar no pico das montanhas. E olhar para baixo para os desfiladeiros medíocres. Nasci um herói. Não uma folha de grama. Eu me apoio nos ombros de gigantes. E desprezo os covardes humildes. Jaldi. Você realmente não sabe. Desde que aquelas suas tias começaram a ganhar o próprio dinheiro, as palavras delas ficaram muito mais ousadas. Isso é bom. Então ficarei aliviado. Isso mesmo. Você está se rebelando. Por que vocês dois estão discutindo? O dia todo tudo o que você sabe é ir para a fábrica. Sempre correndo com o trabalho, correndo com o trabalho. Você nem cozinha. Estou morrendo de fome. Você é um homem feito. Você tem mãos e pés. Você está indo tão bem com isso.
Sobre o que você está gritando? Eu sei cozinhar, mas quantos homens adultos você vê cozinhando todos os dias? Se podemos fazer funcionar, fazemos funcionar. Se não, então divórcio. Então divórcio. Eu me casei com a sua velha família, não especificamente para cozinhar para você. Estou te dizendo, eu posso ganhar dinheiro sozinha agora. Eu também posso encontrar um lugar para morar. Vamos nos divorciar rapidamente. Você. Então você é durona porque ganha dinheiro agora. Desta vez vamos mesmo nos divorciar. Depressa e arrume suas coisas. Saia daqui. Saia então. Isso não está certo. Por que eu deveria ser quem sai? Eu estive nesta casa, trabalhando duro por décadas. Agora a casa está construída. Os filhos cresceram. Estou prestes a ter netos. Eu não deveria ser quem vai embora. Como um besouro mudando de casa, você é quem deveria sair. Tio Jong. Discutiu com a tia Jong. Ela vai se arrepender. Está mesmo a divorciar-se. Quem não se divorciar é um neto. Estou divorciado. Amanhã, vou encontrar alguém ainda melhor. Divorciado e ainda a procurar? Isso pode ser um pouco difícil. Tio Jong casou-se com a tia Jong quando tinha 20 e poucos anos. Já tem mais de 50 agora. Esta nova esposa, eu calculo. Ela nem se comparará à tia Jong. Não estou mais procurando. Vou viver sozinha. É verdade. Já está tão velho. E o seu corpo inteiro cheira a velho. Acho que ninguém o vai querer também. Viver sozinho combina perfeitamente consigo. Ainda assim, ela não se compara à nossa tia Jong. Não só é alguns anos mais nova, como também pode ganhar dinheiro. Mamãe, não concorda? Isso mesmo. Sabe, se a tia Jun fosse embora, ela definitivamente encontraria alguém mais jovem e mais bonito. E viveria uma aposentadoria confortável. The film was translated Quem sabe, and o quão feliz ela narrated by seria. M. Media. Exatamente. Tio John. Vocês dois têm brigado a vida inteira. Agora que estão separados, cada um terá paz e sossego. De jeito nenhum. Esposa. Abra a porta. Eu estava errado. Você sabe que estava errado, então se apresse e volte. Ajoelhe-se na tábua de lavar. Esposa. Estou realmente ajoelhado. Claro, O tio Jong mudou muito mesmo. de fato. As condições da nossa aldeia melhoraram agora. Os conflitos são menores. E as conexões com o mundo exterior também aumentaram. Você sempre tem que nos deixar absorver lentamente ideias progressistas. Hoje em dia a igualdade de gênero é enfatizada. Nós mulheres também sustentamos metade do céu. Vamos, mamãe, para casa. Sim. Vocês dois terminaram de ver a nova fábrica? Guimai. Você está cansada? Acontece que eu fervi um pouco de água quente para você molhar os pés. Não precisa. Não precisa. Mamãe, não é fácil para o seu marido ter tal consciência. Deixe-o lavar os seus pés. O que há para ter vergonha? Além disso, ele foi tão feroz consigo antes. O que há de errado em ele lavar os seus pés agora? Sim. Nossa filha está certa. Guimai. Apenas sente-se. E aproveite. Isso. Mamãe, venha. Certo. Então vou lavar algumas frutas para você. Está bem. Eu farei. Guimai, você se sente. Vou lá despejar a água. Esta criança. Guimai. Todos esses anos, você trabalhou duro. Nossa filha estava certa antes. É tudo minha culpa. Eu era muito inútil. Nossa família só acabou assim. Ter um filho ou uma filha não é tão importante. Contanto que sejam bons filhos. Isso é o suficiente. Nossa Daudi. É muito promissora. De agora em diante, nossa família viverá bem. Quanto a mim, vou mudar todos os meus velhos maus humores e me livrar deles, para que você não sofra mais nenhuma injustiça. Eu entendo agora. Essas coisas superficiais, como podem ser tão importantes quanto nossa família ser feliz e viver uma boa vida? Você não concorda? Sim.
Do Will. Rápido. Estou indo. Irmão Jaeon, por que você está aqui? Do Will, parabéns por entrar na Universidade AFU nos Estados Unidos. Nossa Vila Lugia produziu uma segunda Fênix Dourada. Universidade AFU? É realmente a Universidade AFU? Do Will. Irmã, Como está? irmã. Eu entrei. Eu entrei na Universidade AFU. Olha. Esta é a carta de admissão. É real. Você conseguiu. Finalmente vai conseguir sair. Do Will, para uma ocasião tão feliz. Você não deveria chorar, com você sendo tão promissora. Seus pais irão, certamente, desfrutar de uma boa vida de agora em diante. Está bem, não vamos mais chorar. Certo, terminei de falar com todos vocês. Eu tenho mais várias cartas de aceitação para entregar. Daya, O que está acontecendo, irmão Jaeon? parabéns pela sua admissão na universidade. The film was Admitido. translated Fui and admitido na narrated universidade. by Amelia. Ernil, você foi admitido na universidade. Eu também fui admitido. Finalmente posso me aventurar. Aos nossos estimados ancestrais acima. Hoje, os descendentes da família Lu. Lu Do Will, Lu Daya, Lu Ernil, pela graça dos nossos antepassados, alcançaram distinção acadêmica, trazendo honra ao nosso nome de família. Hoje, nós seus descendentes faremos uma exceção em nome dos nossos ancestrais, ao liderar todas as mulheres, para realizar ritos ancestrais. Por favor, ofereça o primeiro incenso. Entrar na genealogia da família. Ritos ancestrais. Por favor, ofereça o primeiro incenso. Pela graça de nossos ancestrais. Os descendentes do clã Lu, Lu Do Will, Lu Daya, Lu Ernil, agora tendo alcançado distinção acadêmica, para consolar os espíritos de nossos ancestrais no céu. Entrar na genealogia da família. Dez anos depois. Você ouviu? Na nossa aldeia, outro magnata rico está vindo para investir e estabelecer uma fábrica. É relatado que ela é até da nossa própria aldeia. Isso é verdade? Isso é realmente excelente. De fato. Observe. Do Will ela voltou. Irmã, eu voltei.